Estamos em mais uma Ação e Reação, nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, também dia do Banana do Acarajé, meu Deus, Banana do Acarajé, tá certo, e dia do aniversário do bairro da Pompeia, meu amigo Caculé, que foi presidente lá do bairro da Pompeia, né, um abraço para a Sociedade de Melhoramentos da Pompeia, um bairro simpático aqui em Santos, um bairro até meio bucólico, com igrejas, com comércio, né? Então, parabéns ao bairro da Pompeia, né? Que tem sofrido muito com as torres, né? Com as famosas torres que foram, né? Erguidas na cidade, e a Pompeia sofreu um pouco com isso, mas é um bairro bacana, gostoso, um bairro bem pertinho da praia, tem uma igreja maravilhosa, então, parabéns ao bairro da Pompeia. Morro do Saboó é alvo de invasão. Não é só em São Vicente que criam as favelas, em Cubatão. Aqui no Saboó também, o pessoal já estava cercando lá, já estava cortando, marcando, demarcando as áreas para vender, né? Para vender. Aí depois, se o poder público não age, vira favela, não tem para quem reclamar, né? Para discutir esse e outros assuntos, né? Do dia do doador de sangue, se as pessoas estão doando muito sangue, se faz bem doar sangue. Trouxemos aqui o Marcos Alonso Garcia, diretor clínico da Unilaser. Tudo bem, Marcos? E aí, Filete? A gente já está dando sangue todo dia agora, né? Nunca demos tanto sangue. Mas é importante, quer dizer, os bancos de sangue, os hemocentros estão carentes, com estoques baixos, né? Eu me lembro de uma época que quando faltava sangue, quem ajudava eram as Forças Armadas, né? Era feito um pedido e sempre vinha o pessoal do batalhão e eles eram doadores voluntários. A gente está precisando de voluntários, sim. Não falta gente que precise de sangue hemoderivado, né? Quem puder doar, quem se encaixar dentro do perfil, é só procurar no site. Idade mínima, peso, não está gestante, tem uma série de doenças contagiosas que você está excluído, hepatite C e tudo mais. Mas seria uma boa atitude cristã no Natal. Natal não é só fazer amigo secreto e comprar presente, né? E também o comentarista mais atualizado da televisão da Baixada Santista, o homem que mais aparece na televisão, o Chico Pinheiro da Baixada Santista, meu amigo João Vilela. Tudo bem, João? O meu amigo sempre exagerado, Eduardo Filete. Mas boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcos, também um prazer novamente fazer o programa com vocês. Boa tarde a todos. Eu ligo o rádio de manhã, tá o João e Nicolau discutindo lá, entendeu? Venho aqui, tá o João. Ligo agora, daqui a pouco, tá falando da design. É o João, o homem que mais aparece na Baixada Santista. O embaixador da Baixada Santista. Falei que ele é exagerado. O embaixador da Baixada Santista. Bom, menos que 2% da população doa sangue regularmente, diz o Ministério da Saúde, né? Então é um problema gravíssimo, porque a gente falta sangue pelos acidentados, pessoas de idade, pessoas que estão com aplasia de medula, pessoas que têm que passar por cirurgia, enfim, né, Marcos? Esse é um problema que a gente tem que resolver, a sociedade tem que resolver e deve ser incentivado. Com certeza. E essa época do ano a gente vai receber uma população flutuante gigante que vão usar os nossos hospitais, que já estão sobrecarregados, e esse pessoal vem numa época do ano. E é normal, o ser humano chega no fim do ano e acha que vai acabar o mundo, não vai acabar o ano, né? Então é muito comum, as salas de urgência lotam, aumenta o número de acidentes de automóvel, de bicicleta, de afogamento, de queima de fogos, de violência, porque tem muita gente circulando. E os hemocentros que já estão com os estoques críticos, né? Vai faltar sangue. Quem puder doar, por favor, ajude, a causa é nobre. Eu até acredito, doutor Marcos, que tem que ter uma facilidade maior e uma visualização melhor para as pessoas para doarem sangue. As pessoas ficam sempre atribuladas com seus afazeres, com isso, com aquilo. Fazer campanhas junto com lugares que você acaba tendo que esperar ou tendo que fazer algumas coisas. Campanhas em shopping, por exemplo, separar lá uma lojinha, uma época do ano, fazer a campanha agora aqui, fazer uma coisa bacana, bem preparada, porque a pessoa está ali passeando, vou doar sangue. E outras coisas mais. Eu sei que a gente tem que facilitar mais para as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou doar sangue hoje. Vamos pensar, uma pessoa que seja uma pessoa... Mas vou aonde, né? Vou aonde? Eu vou parar meu carro aonde? Leva tempo, não leva, é difícil, é fácil. Eu acho que certas campanhas a gente tem que facilitar muito mais. Você falou do Exército? Perfeito, o claro. Exército sempre ajuda muito. Exército, Polícia Militar, outras pessoas também é importante você poder doar sangue, são pessoas saudáveis, são pessoas que estão ali com preparo, inclusive. Mas tem outras coisas também, tem outras pessoas também, não é suficiente isso. É pouco, né? Até com os presos, inclusive, também, tem uma redução de pena, por exemplo, nem que fosse um dia de pena a menos para doação de tantos de sangue, sabe? São coisas que é possível fazer. Nós temos a quarta maior quantidade de presos
do mundo. Será que a gente não pode ter alguma vantagem também sobre isso? Eles cometem o crime, vão para lá, não trabalham, a maioria dos casos não tem um trabalho. Não gasta R$ 2.400 por mês. Fortuna, tem auxílio de preso também, auxílio remunerado para a família do preso. Só quando está pagando. Sim, né? não, vamos deixar claro que até R$ 1.450, quando a pessoa recebe esse salário. Contribuidor. Se estivesse trabalhando no momento do crime, pagando a contribuição, se não estiver pagando, não recebe nada, né? Vamos deixar claro, mas pagamos. Pagamos. Será que a gente não tem, sei lá, uma campanha que possa fazer num caso como esse? A quarta maior quantidade de presos do Brasil poderia contribuir, pagando, entre aspas, uma redução de pena, 1, 2 dias, alguma coisa nesse sentido. É possível fazer muita coisa, mas precisa de vontade. O que eu noto é que os entes públicos, municipal, estadual, federal, aliás, eles querem fazer coisas para eles e muito pouco pela sociedade. Quem tiver oportunidade... Cuidado, teve ministro que caiu aí, porque caiu o treinador do São Paulo, caiu o Marcelo, treinador do Atlético Mineiro, e caiu o ministro também. O ministro queria fazer um puxadinho lá para ele do 20º andar lá, e já caiu o ministro por causa disso, hein? Não é bem um puxadinho, eu queria ter um puxadinho desse. O Gilmar Mendes falou que é um flat. É um flat. Pô, se para ele um apartamento de 500 metros quadrados é flat, eu não quero nem imaginar que seja um apartamento grande. Mas pro Gilmar Mendes, o 500 metros é um flat, É um flat e é um pequeno apartamento. Mas o que eu acho interessante é o sexto ministro em 3 meses, ou seja, a cada 15 dias caiu. Não, né? 6 meses o Temer está, né? Ele está 6 meses. Setembro, outubro, não, novembro. Ele tá mais. Não, saiu em agosto, já saiu em agosto. Então, agosto, setembro, outubro... Não, agosto saiu. Então, setembro, outubro, novembro. É cada 15 dias um. Cada 15 dias um. Tá caindo mais que o técnico de futebol. Os 3 primeiros caíram por causa daquele cara da Petrobras, Sérgio qualquer coisa lá, que naquelas escutas lá, que foi o Jucá, primeiro foi o Jucá, depois foi... Os 3 primeiros, depois foi o quinto foi o próprio ministro da Cultura, e agora o Gedel que O quinto caiu. pediu para sair, porque... Mas são coisas que eu sugiro às pessoas. A audiência do juiz Sérgio Moro, que usou agora o Pedro Correia, que foi ex-deputado federal, Pedro Correia, eu sugiro, assistam a audiência inteira. Ali ele conta tudo o que a gente sabe, mas nunca escutou de um deputado federal. Ele contou exatamente como funciona o Brasil. Esse presidencialismo de coalizão, que não é só presidencialismo, é executivo de coalizão, município, estado, federação, junto com as câmaras e com as assembleias, que se unem para ter vantagem ilícita. Ele foi bem claro, ele falou, para que a gente vai querer uma diretoria da Petrobras se não for para levar dinheiro? A gente ia lá, pressionava para ter diretoria, porque é o cara que dá dinheiro, mais dinheiro ou menos dinheiro. É só para isso. Ele falou, tenho 68 anos, não é um cara certo, o cara está preso, inclusive. Nunca trabalhei na minha vida. Não, ele é médico, ele é um cara que vem de uma família muito rica, ele explica a situação dele toda, mas ele conta em detalhes. Acho que a gente chega numa idade, a pessoa começa a abrir mais Tá preso, né? Tá preso. Já fui tudo pro... Não vou ou fica 20 anos ou fica 20 anos ou fica 5, né? E aí ele conta como é que foi realmente. E aí a gente começa a entender o que a gente já sabe, mas nunca escuta das pessoas que cometem os atos, sempre vão dando desculpas. Sempre Quanto tempo de depoimento dele? É bastante, Filete. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora ouvindo. Mais de 1 hora, ainda assim pulando alguns pedaços. Então você à noite não deixa de ver o filme e ver o depoimento lá, que é bacana. Eu gosto dessa parte, eu já assisti quase todos eles, eu já assisti, mas esse foi o melhor. É triste se não fosse cômico, né? É triste, é muito triste. Mais triste vai ser para colocar essas vagas, né? A gente precisa de Diógenes com uma lanterna para procurar um homem bom agora. Mas aí que está o problema. Por que estava o Gedel? O Gedel, inclusive o Pedro Correia coloca nesse testemunho dele, ele fala do Gedel, inclusive, mas o Gedel tinha influência, como o Eduardo Cunha tinha uma influência absurda. Tráfico de influência. O cara ser ministro, ele tem que ter influência também, o cara ser ministro. Então, né? A parte econômica está indo bem, por quê? Porque são técnicos, e eles estão meio blindados àquela questão. A macroeconomia está preservada. Eles não estão ligados a essa podridão. Essa podridão, totalmente.
Ligado Mas que aí a fica um pessoa, pouco hoje eu vi irritado. na rádio, a pessoa falou assim, mas o Gedel fez porque qualquer um faria. Mas já pensou você chegar lá? Quase qualquer um faria. Não, mas já Filete. bem, já pensou você chegar lá, ministro, eu sou ministro, pô, o país, quer dizer, o menino é burro, né? O país está cheio de Filete, escuta, cheio de Filete, coisa. Aí não você vamos ser chega lá, hipócrita, Não, vai. mas já bem, você chega ministro de cultura, você, aí chegou outro lá, olha, você tem que aprovar É que ele deve ter sido arrogante com o cara. Se ele chegasse com um jeito, se bobear, o cara liberava. É que o outro veio do Itamaraty, tem outras Quer questões. dizer que tu é daquele tal. cara que não existe mulher difícil, existe cantada ruim? Pode até ser. Não, Filete, tá falando não sei. isso, pô. Não, não é Você tá exatamente falando isso. isso, Não João. vamos levar Pô, que daí complica a coisa. Todo mundo é vendido, todo mundo Não, é eu vendido, falei que então. quase todo mundo faria isso na situação dele. Você imagina, quantos construtores no Brasil, não estou nem falando da nossa região, eu duvido que tenha algum construtor que não tenha ido pedir um dia ou outro dia, ou quase todos os dias, um auxílio para um prefeito, para um secretário de obras, para um fiscal, para alguém que comande lá. Não tenha dúvida que isso é a realidade. Quase todo mundo já pediu, ou todo mundo já pediu, que trabalhe com alguma coisa assim para alguém. Por quê? Porque a lei ela é feita para criar dificuldade e vender a facilidade. O fundo é isso. Por que tem 3 esferas do IFAM? Por que 2 aprovaram, uma não aprovou? Por que tem de um jeito? 3 andares pode, 30 não pode? Por que é assim? Por que é assado? Porque a lei é subjetiva. E é o grande problema que nós encontramos. Vá fazer uma obra na sua casa e você vai descobrir isso. E você vai encontrar 1000 barreiras, porque não existe uma obra em Santos legalizada. Se você for procurar com uma lupa, você vai achar problema. Todo mundo sabe disso. E quase todo mundo, se não todo mundo, já foi pedir ajuda. Não conheço um construtor, duvido que exista no Brasil, um construtor, um empreiteiro que não foi um dia pedir alguma facilidade para alguma autoridade. Não conheço. Não, às vezes não é nenhuma facilidade, é pedir o normal. Né? Normal. Você quer dar emprego, você quer construir, Mas você quer... então, é difícil. Marcos, eu levei 2 anos com a obra parada e nesses 2 anos eu vi muita gente para construir porque não aprovava o projeto. E depois aprovaram da mesma forma. Eu demorei muito mais tempo. Eu vi nesses 2 anos... Não aprovava o projeto, por isso que parava a obra. Não levantava a obra. Ficava no... Aprovaram a demolição e quando era para aprovar o projeto, criava uma certa dificuldade. Eu levei 2 anos. E não conseguia. E isso, eu ia lá conversar. Não é que eu não ia conversar, eu conhecia as pessoas todas. E mesmo assim, mas eu não queria dinheiro, não. Eu ia falar, por que está acontecendo? Eu tenho essa obrigação também. Mas é difícil. Nesse meio do caminho, quantos construíram prédios, construíram um monte de coisa, e às vezes que a gente bate o olho, eu conheço muito bem o Código de Obras de Santos. Eu estudei muito bem o Código de Obras de Santos. Por isso que eu te falo, não tem lugar, se você procurar com lupa, está tudo errado. Porque a lei, ela é, inclusive os prédios públicos, todos, sem exceção. Era para dar um exemplo, né? Não dá para você cumprir tudo. Quando você vai no A centro de parte da Santos, acessibilidade, então, tá tudo não, errado. tudo errado. É um Tudo calhamaço desse errado. tamanho, com a acessibilidade. Todo mundo sabe que está tudo errado, porque não dá para cumprir. Se você for no centro de Santos, se você cumprir o bombeiro, você não cumpre o Alegra Centro, que não é nem lei, mas é uma... Acessibilidade não mas existe. o tombamento você não diretriz, consegue- né? Acessibilidade não consegue- existe no centro, não existe, não tem Então, como você fazer. Aí quando você acerta um, você erra o outro. Quando você erra, e você não vai nunca acertar. Só se demolir a casa e construir Tanto nova, é né? verdade. Só se demolir aquela casa que é tombada e construir nova, né? Mas se você é tombado, você vai Não tem incorrer em como, crime. não tem como, então. Você incorre em crime. Só se você demolir para ficar bom. Mas você incorre em crime. Não tem como. Então, dá um exemplo bem simples. Quem é da Secretaria de Cultura de qualquer cidade sabe disso. Você não consegue aprovar um teatro mais se não tiver guarda-corpo no palco. Alguém já viu um guarda-corpo no palco? Alguém já viu guarda-corpo no palco? No mundo, não existe. Mas no Brasil nós vamos ter que ter guarda-corpo no palco, senão você não vai ser aprovado teatro nenhum. O Coliseu, você não pode usar aquela parte de cima. Ah, por que não pode? Porque tem medo que alguém caia de lá, tem que ter um... Aí você não consegue aumentar, colocar algum vidro, alguma coisa, sem mexer no par do tombamento. Não, realmente ali, veja bem, lógico, mas realmente ali é pequeno. É baixinho, mas se você- é baixinho. então vamos colocar um Pode vidro acontecer aqui. de um cara, Vou colocar um vidro um pouco mais alto, um cara por vir exemplo. uma festa, tomar um gorozinho Então, lá, tal, então. pode acontecer Mas se sim. você colocar o vidro, vamos colocar aqui um vidro um pouco mais alto para deixar um Tá. tamanho certo, eu sei, é esse problema mesmo, Filete. Você conhece lá, você sabe bem. Eu já fiquei lá em cima, inclusive. Então eu vou colocar um vidro. Aí você vai ter problema com a questão do tombamento, que é a parte interna, tal. Então, você
gera um conflito de legislações. Nem se colocar um vidro que coloque e dê para tirar, um vidro removível, assim, Mas não? é o problema, aí, até você conseguir uma aprovação disso ou daquilo, então você cria Fica caro também, porque é uma região para difícil. vender a facilidade. No final das contas, nossos canais são tombados, por exemplo. Qualquer coisa que você mexa vai ser complicadíssimo. Você quer arrumar uma ponte que está caindo, é um caos absoluto. Sabe, tá caindo a ponte, melhor cair e matar alguém do que mexer num sistema de drenagem que é tombado. Falei, não, é demais. Nós queremos ser mais realistas que o rei. O Gedel tá errado? Tá errado. Muito errado, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Mas não é tão grande o problema para chegar num ponto e você ter esse problema todo no Brasil. Tem problemas muito mais graves. Qualquer um que morre num posto de saúde ou tem algum problema maior, é muito, mas milhares de vezes mais graves que a porcaria de um prédio lá que tem 13 ou ter 30. Não tem esse sentido. Agora, tá errado, tá. E esse tráfico de influências é o que mais acontece no país. E duvido que alguém ali não teria feito. Ele deve ter sido arrogante. O cara, faz aí, tô mandando. E aí o cara falou, opa, pera aí. Isso aconteceu. Marcos Alonso, falando em coisa errada, em Gedel, em apartamento de 500 metros, e o Morro do Sabó, hein? Tá bonitinho lá, tal. Chega agora, tiraram uma área enorme, puseram aquela mata nativa para baixo, né? E já demarcaram até os lotes, tal, lote 1, lote 34, 35. É um absurdo, né? A gente cai sempre no mesmo problema, né? Quer dizer, a legislação acaba sendo usada contra a pessoa de boa fé e a favor do oportunismo, né? Quanto dinheiro podia ser mais investido, melhor investido? Quanta gente estaria, mesmo nessa fase de crise, que o dinheiro parou de circular, uma crise de liquidez, não é só uma crise de liquidez, é uma crise de confiança nas regras para você poder investir. E aí a gente fica cansado. A sensação que você tem é que as pessoas que são bacanas, que querem fazer o correto, tudo direitinho, elas já começam na motivação. O camarada, ele já vê, ele fala assim, puxa vida, mas eu vou ter que entrar num negócio contra tudo e contra todos. Ele precisa praticar. Se ele for de fora da região, ele obrigatoriamente tem que se associar a alguém da região para trabalhar para ele como se fosse um despachante local, para poder explicar para ele o campo minado que é a legislação e as autarquias e as licenças. Aí quando a gente vê uma coisa dessa, a gente desanima, né? Isso acho que desanima a pessoa de bem. A gente precisa passar limpo, a gente precisa diminuir as normas para as pessoas de bem. A gente vê um monte de gente de bem que é punido. Quer dizer, o cara que trabalha o dia inteiro toma 3 multas numa indústria de multa e ele, para conseguir uma carta de motorista de volta, é um processo burocrático difícil. Você penaliza um cara que é bacana. Aí a gente fica 100 anos que todo mundo pode beber à vontade, aí você faz um bafômetro que também passa a ser do zero para o nada rigoroso demais, e aí bate no comércio. E agora se o cara tomar 2 chopinhos, vai preso. Agora, se o cara tomar 1 litro de uísque e bater a 300 km por hora e tiver um advogado muito bom, não acontece nada. A gente não precisa mais leis, a gente precisa agora levar a sério as importantes, a gente precisava diminuir um pouquinho isso. Isso é muito frustrante. As pessoas bacanas de bem estão sendo cada vez mais massacradas pelo sistema. O homem comum é massacrado. Muito. E a hora que o cara pega e fala assim, chega, tá todo mundo fazendo tudo errado, eu vou fazer também, aí começa esse tipo de coisa. Quando a gente começa a falar assim, puxa, mas o que o cara fez, todo mundo faria, isso... Aí isso é histórico, foi piorando, né? A gente debatia aquele livro 1808, do professor de História, do Laurentino, que é um cara... E a gente já começou com uma cultura errada, né? Já começou com essa ideia. Mas aí, Marcos, é porque foi perpetuando, no mundo inteiro o ser humano é igual. A grande questão é que você ou faz pelo amor ou pela dor. A gente sabe disso. E o que é o amor? O amor é o ensinamento, é a família, são os valores éticos, morais, a escola ensinando a coisa certa. Esse é o amor. Civismo, e patriotismo. O que é a dor? A dor é a penalidade, a punição. Exato. Então, nos outros países, você tem as duas opções. Você tem a punição e tem o amor, que é essa questão toda... Do estudo, da religião. Da própria família, da religião, fazer a coisa certa, da ética. Infelizmente, você começa a ver que só funcionam algumas coisas. Algumas coisas funcionam muito bem. É engraçado isso. Que o Estado nosso, a gente fala muito mal do Estado, e tem coisas que funcionam bem. Tributação, por exemplo. Tributação não, funciona bem para ele. Tributação funciona beleza. Quem, né? Porque realmente é terrível. É uma forma cruel. É eficiente. São 40 novas normas tributárias federais só por dia.
Não, e Dia. a tributação é tão eficiente que pegou toda uma classe, que são dos contabilistas, dos contadores. Sim, sim. Eles são privados, mas eles acabam trabalhando Um despachante como um despachante claro, do governo claro, para claro, acelerar. Na verdade, todo mundo é o despachante do governo. A partir que você tem um apartamento alugado, que você paga 30% para eles, Tem se jeito. você pensar, o João, ele não Sim. quer mais ter loja. Então ele aluga as lojas dele. Ele vai pagar 30% para o governo. E, na verdade, para o governo tá bom, porque faz nada e o João é recebe. administrador que está administrando uma coisa para o governo, né? Mas se o João tivesse serviços, por exemplo, um asfalto decente, um colégio para a filha dele, que ele não precisa pagar, como na Europa, que você vai e havia receita na farmácia e não paga o remédio, bons hospitais para todos, tudo bem, paga 30%, mas o problema é que você não tem essa volta, né? Mas você vê, tem coisa que funciona no Brasil. Eu fui renovar da carteira de motorista, que a gente acaba perdendo, fui renovar minha carteira de motorista agora, essa semana, segunda-feira agora. E fui no Poupa Tempo. Eu fui extremamente bem atendido por todos. Sabe, foi uma coisa assim, mas por todos. Desde da médico oftalmologista, atendimento sério e atendimento bem feito. Eu falei, nossa, olha, realmente... Esse Detran novo em Santos aqui tá muito bom também, né? Eu não fui no Detran novo, mas você vê, como consegue, às vezes, certos detalhes, certas coisas Fazer públicas... quando existe interesse, né? Funcionar. Fui lá, agendei pela internet o dia e a hora, fui lá, foi atendido na hora certa, rápido, eficiente, vai chegar pelo correio, você paga uma taxa lá pelo correio, vai chegar a tua carteira de motorista e tal. Poxa vida, isso alguns anos atrás era complicado. A gente falou da parte tributária, hoje você tem que pagar, por exemplo, são coisas que andaram. A gente só olha a parte negativa, às vezes tem coisa positiva que a gente tem que refletir no resto. Antes de você pagar um licenciamento, um IPVA do seu carro, como é que você fazia? Você contratava o despachante obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Né? Todo ano você ia lá, era aquela fila, aquele negócio. Hoje você chegar no banco, o número do Renavan, você já vai lá, imprime, paga e acabou. Se não quiser pagar, pagar só o carro... Se quiser passar pela internet... E se quiser pagar primeiro o IPVA separado, você depois pode. Você paga o licenciamento e o... Quer dizer, funcionou. Julho. Funcionou. Eu tenho vontade que uma hora um posto de renda... Porque se o governo sabe tudo o que acontece, ele vai lá e coloca, já vem para você, tem que pagar tanto. Então, tudo bem. Discordo disso aqui. Daí você entra lá, você deposita em juízo e vai discutir. Agora, se você concordar, não, realmente é isso, vai lá, assina e acabou. A tendência é caminhar para A tendência é isso, essa é a tendência. Eu espero uma hora que a gente tenha menos burocracia e menos burocracia, que é o que nós temos muito que vem dessa facilidade. Quando as leis são muito subjetivas, como essa questão de tombamento, principalmente, que depende de algumas pessoas, uma interpretação nem sempre muito... Eu bato muito em tombamento, porque é um tal de tombar coisa velha e não cuidar de coisa histórica. Como aquele tadinho daquele senhor lá da Conselho Neves. Pô, tá do lado, já construíram o McDonald's. McDonald's pode, é engraçado isso. Americano, né, pô? Pô, o americano pode, dentro de casa não pode fazer, é engraçado isso. É a força de quem consegue vencer a burocracia, né? Exatamente. E foi rápido, né? Recebendo aqui uma revista Nossa História, dá uma revista aqui pro doutor Marcos Alonso e doutor João Vilela também, né? Muito obrigado, doutor Antes de chegar no intervalo, uma vez eu conversando com o Davi Capistrano e Fausto Figueira, estava naquela briga dos cachorros, né? Que tinha Câmara, eu fui lá, e o PT naquela época era meio radical com animais e tal. Meio? Aí o Davi Capistrano conversou, sabe o que é o problema da nossa região, filhote? É que aqui é muito adensado. Ele é médico sanitarista. É muito adensado e as favelas estão muito perto também, né? Então, dificulta no saneamento, dificulta nas coisas, né? No trânsito, as ruas não alargaram, que naquela época o Davi Capistrano, que eu tinha algumas ideias que não, com a questão do mundo animal, que foram aperfeiçoados, eles não tinham essa ideia, mas ele era um sanitarista de primeiro padrão, né? E realmente. E hoje eu atendi uma menina que ela veio do Japão, né? Ela tem uns 17 anos, foi com a mãe, né? E ela veio do Japão com 14 anos para cá, né? E eu falei, pô, como é que é? O brasileiro já logo, né? A vida aqui no Brasil é mais divertida? Não, não é mais divertida, não. Eu fiquei quase com depressão aqui. Eu falei, por quê? Porque no Japão tinha aquele negócio de cantar o hino, um ajudava o outro. Como assim? As pessoas aqui não são todos, filete, mas são muito egoístas. Aí eu tomei um susto, né? Eu que já fui fazer um curso no Japão com um orientador inglês e também já fui lá quando o Santos foi jogar lá, eu já fui 2 vezes, né? E eu falei, lá a gente não vê um papel de bala na rua, né? Lá a gente não vê isso, lá a gente faz fila nas escolas. Mas tenta jogar para você ver o que acontece. Não, então, mas ela falou que ela sentiu aqui que as pessoas são muito individualistas, né? É triste você ouvir de uma pessoa de um país como o Japão falando, as pessoas lá são mais cooperativas, elas cooperam, o carro para na faixa para você passar. Então ela falou que sentiu Tenta muito. não parar.
Então, a penalidade é dura então, lá. Mas ela falou que sentiu muito essa questão da mudança, de quando ela veio para o Brasil, que as pessoas, assim, não são todas, mas não ligam para as outras, tem muita gente mal educada, o trânsito é ruim, os colégios, ela teve que estudar em colégio público aqui, era bem diferente do colégio que ela estudava público lá, então ela sentiu bastante. E é triste quando você escuta uma pessoa que vem de outro país e não é uma cara de 40 anos, 50, aqui é uma maravilha, praia, futebol e tal, quando pega uma criança, né, e ela nota todas as coisas do que no país dela é bem superior ao nosso, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação nessa sexta-feira com um sol maravilhoso aqui na Baixada Santista, o meu amigo Mário Gil, que vê o programa lá de Lisboa, a dona Ana, que vê o programa de Curitiba pelo www.tvconsantos.com. Essa internet deu uma flutuada uns dias aqui, mas já voltou a estar bem segura, né? Foi a chuva. Agora você pode assistir nossa reprise às 23 horas e às 24h30 também. Recebo aqui o Costa Brasil, do meu amigo Tarcísio. Tarcísio, o homem do óculos branco. Esse homem só viaja. Estados Unidos, Argentina também, o cara tem
5 filhos, né? Tem que viajar bastante para pagar, para pôr a comida em casa, né? Brincadeira, esse é corajoso, né? Tarcísio Mateus, 5 filhos com 5 esposas diferentes. Parabéns. Meu Deus. E o bicho é feio, hein, cara? Se fosse bonito, então, meu Deus, se fosse bonito, tinha 15 filhos, né? Bom, vamos falar dos apoiadores. Esses caras dão nó em pingo d'água, né, mano? Eu invejo. Porque o cara tem 5 filhos, né? Com 5 mulheres diferentes e diz que se dá bem com as 5 sogras. Aí já é mentiroso, né, João? Aí já é mentiroso, né, João? Vamos exagerar também. Vamos exagerar. Vamos falar do pessoal da Ozan. Faça como o Cirino, o homem do nosso mercado portuário. Faça como o Cirino. 32, 28, 8 mil. Ozan para toda a família. Mais que 500 mil pessoas na Baixada tem Ozan. Entre no site agora, www.ozan.com.br. Ou fale com as suas secretárias, com o Fábio Garibe, e tem Ozan. Tem aquele descontinho, aquele livrinho dos médicos lá, né? Hoje que muita gente largou o plano de saúde. E também quando você mais precisar, a Ozan vai estar do seu lado. Também falo do Boqueirão Express Grill. Boqueirão Express Grill, seu centro de alimentação, restaurante, comidas maravilhosas, das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, todos os dias. Azeite importado, não é aquele azeite que deu no Fantástico lá, que tem mais gordura que azeite. É o azeite de Portugal, o azeite bom, né? Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Posso falar, Filete? Pode Fui falar. lá na quarta-feira, muito gostoso realmente. Fazia tempo que eu não ia lá, por causa que eu fazia faculdade e ia muito lá. Mas eu fui lá na quarta-feira, realmente estava delicioso. É que quando você fazia faculdade, você era meio a grana não tinha muito. É aquele almocinho que... Agora você já está mais com o bolso mais recheado. A gente já frequentava food truck, eu não sabia que era food truck. Eu comia pastel, eu não sabia que era food truck. A faculdade é vizinha ali. Aí era aquele almocinho que o João comia há 10 anos atrás, ele ficava vendo se não ia pesar muito aqui há 20 anos atrás. Agora que já estava um empresário bem sucedido, o homem que mais aparece na rede de televisão da Baixada Santista. Bebida orgânica, era caldo de cana, né? Uma bebida orgânica e um food truck. Mas estava muito gostoso, realmente. Fui na quarta-feira, estava uma delícia. 1/3 das pessoas com diabetes desenvolve dano ocular, né? A gente sabe que a retinopatia é um dos danos muito graves, né? Eu, na área veterinária, é complicado, porque você vai pegar cachorro com catarata, tá lá, todo mundo quer operar, faz a glicemia, tá alta, já tá com dano na retina e tal. Mas nada melhor que o Dr. Marcos Alonso, um oftalmologista conceituado aqui na Baixada, para falar sobre essa questão da oftalmologia com a endocrinologia junto, né? É multidisciplinar, viu, Filete? Quer dizer, é um problema de saúde pública, né? A retinopatia diabética, que é a consequência vascular da microcirculação do fundo de olho, quer dizer, o paciente que tem a doença do diabetes, ele vai acabar evoluindo para a retinopatia diabética depois de um número de anos em que ele está doente. Depende um pouquinho do tipo de diabetes que ele tem, mas em média os pacientes depois de 10, 12, 15 anos começam a desenvolver retinopatia diabética. Então a retinopatia diabética é um caos para a sociedade, você aposenta uma série de pessoas no auge da capacidade profissional, porque eles não conseguem mais enxergar, tem um custo para o sistema público e privado gigante. Então a única forma da gente fazer com que essas pessoas não fiquem cegas precocemente, em que o serviço único não gaste bilhões para tratar o diabético, é diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então essas pessoas precisam do diagnóstico precoce e tratamento multidisciplinar. É atividade física, é tomar conta das extremidades, desde a forma que corta a unha da mão e do pé, é uma boa alimentação. Ô, Marcos, com retinopatia, vamos supor, a pessoa tem o diabetes há 1 ano, não sabe. Chegou lá a glicemia de 450. Aí vai lá no endócrino, insulina, tal, hoje tem insulinas modernas, 1 vez por dia, 2 vezes, dieta, alimentação, diminuir carboidrato, atividade física e tal. Aí ela consegue ficar no nível aí 120, 130, aceitável, tá? Aceitável. Mas já tem já afetou a retina. Dá para operar a catarata ou não dá nunca mais? Então, a gente opera a catarata enquanto a retina esteja saudável. Como existe um envelope de tempo entre começar a retinopatia diabética e a catarata, você pode operar a catarata antes da retinopatia estar instalada, mas muitas vezes o paciente chega para você com a catarata e com a retinopatia diabética. Tá. Aí você tem que parar para tratar a retinopatia diabética, e o tratamento vai ser uma associação de fotocoagulação a laser e injeção de drogas intravítreas dentro do olho. Então primeiro ele tem que controlar a glicemia. Controlou a glicemia. Controlou. Aí se ele vai lá, a retinopatia está ruim. Trata a retinopatia diabética. Tratou a retinopatia diabética, aí parte para operar a catarata. Tá. Operou a catarata, continua tratando a retinopatia diabética para o resto da vida. Mas tem um paciente que chega lá com a catarata total e a gente não consegue ver o fundo de olho.
A gente pode até fazer um ultrassom. Então, esse paciente a gente vai ser obrigado a tratar a catarata primeiro, que não é uma coisa que a gente gosta de fazer, porque a gente, sem conseguir olhar o fundo de olho, mas também não sempre, consegue por exemplo, tratar. a única doença que dá a retinopatia, a doença da retina, a retinopatia não só diabetes que dá. Ou seja, se o cara não tiver diabetes, já tem qual a porcentagem de a retina tá boa, assim? Os não diabéticos, eles não vão ter essa forma de doença. É exclusiva do diabetes. Quer dizer que, por exemplo, se o cara não tem diabetes, mesmo que você não veja o fundo de olho, dá para operar com uma certa tranquilidade. Muito mais. O paciente diabético já é problema. A gente tem outras doenças que nos surpreendem. Às vezes você opera a catarata, porque não consegue ver, e depois da cirurgia de catarata identifica alguma maculopatia, um envelhecimento da visão, uma degeneração macular, uma trombose que ficou escondida, não tratada. Mas pelo número, a incidência dos diabéticos é tão grande que isso é dia a dia. Então a gente já tem que pegar o paciente diabético no começo, já começar a tratar a retinopatia diabética para ele mais tarde poder operar da sua catarata. Cada caso é um caso. Mas se o cara começar com uma glicemia alta hoje, vamos supor, quanto tempo você acha mais ou menos? Lógico, a biologia não é matemática, depende da idade, do sexo. O novo com certeza vai segurar um pouco mais, a pessoa de idade... Mas uma década é suficiente de glicemia alterada para induzir retinopatia diabética. 10 anos? 10 anos já é suficiente. Então o cara tem que ser um pouco relaxado, né? E a gente tem um grande problema, quer dizer, quando pega um diabético que começa muito jovem, porque esse paciente, a matemática vai pegar ele muito cedo com a doença, ou o paciente que não sabe desde quando ele começou o diabetes. Quer dizer, foi uma evolução quando a gente começou a fazer exames ocupacionais, colher glicemia desses pacientes quando entra e sai de férias e tudo mais, ajudou bastante. Mas ainda é uma das maiores causas de cegueira no mundo e no Brasil. A população é muito grande, né? A gente tem milhões de diabéticos não diagnosticados ainda. E não teria outra forma mais simples de a pessoa desconfiar para a pessoa estar com diabetes, alguma outra... Em algumas fases, não. Quer dizer, a doença caminha muito... É muito silenciosa. E com a ausência de serviço de saúde na ponta, né? Quer dizer, quem está acostumado, às vezes nota que o paciente tem um comportamento, uma mudança de peso que não bate com a dieta dele, ou que o paciente tem uma mudança dos hábitos de ingestão de líquido ou de diurese, o cara mudou a forma dele fazer xixi, ou a forma dele ter sede, algumas questão dicas. De ter formiga perto da privada, o negócio todo, não tem mais. Isso é interessante, porque às vezes acontece. Quando a glicemia está muito alta, você consegue... Aquelas formiguinhas de açúcar muito perto da vai pessoa, aparecer, na cama. O hálito do paciente, ele fica com hálito com um cheiro de acetona na boca também, que é comum. Às vezes pega um cachorro velhinho, é muito comum o diabetes em cachorro. Você pega um cachorro velhinho na consulta, né? Só que queria fazer um check-up, ele está bem, está bebendo muita água. Se é cadela, pode ser infecção de útero. Pode ter problema de T3, T4 também, mas aí você vai ver que o cachorro está um pouco fora de peso, a pele está um pouco opaca e tal. Mas se ele estiver bom no geral, o toler estiver bom, você fala, putz, meu Deus, que não seja diabetes. Porque você pegar um cachorro com 400 de glicemia, a explicação que tu tem que dar para o cliente, a dieta, tudo já, tu perde ali 1 hora. Não tem como, você tem que explicar dieta, você tem que explicar dieta, você tem que explicar, por exemplo, a alimentação, qual o horário da aplicação de insulina, como ele vai fazer o controle com a glicofita, ou se ele vai fazer o controle pelo exame de sangue. Aí ele não quer fazer, aí ele não quer furar o cachorrinho todo dia para coletar o sangue, fazer o exame. Tem uns que falam, não, eu compro a maquininha, eu vou fazer na minha casa, e te ajuda. Tem outros que não querem fazer. Então, uma pessoa de idade, que não tem traquejo com um animal bravo, quer dizer, pô, isso aí tu tem que, às vezes, é muita informação para uma consulta só. A pessoa sai com o cachorro lá, fazer um check-up, sai com um resultado de uma diabetes, é uma bomba, tipo assim, né? E assim, questão de cicatrização, não tem uma questão dessa, que se a pessoa demora a cicatrização quem está com diabetes, algumas coisas assim? Mas em fases mais precoces, João, não aparece acontece. Nada. Às vezes até aparece um paciente lá que a gente fala, olha, sua glicemia deu altíssima, o senhor está diabetes. Mas doutor, mas eu me cortei e cicatrizou bem, não correlaciona. Tardiamente, esses pacientes começam a ter vasculopatias, aí ele tem dificuldade de cicatrização nas extremidades. Já é o quadro mais avançado. Aí ele já está muito para frente. O problema acaba ficando vascular. Os vasos, eles são extremamente inteligentes, eles têm uma estrutura que faz com que haja permeabilidade seletiva. São 2 tipos de diabetes, não é isso? 1 e 2. Um seria aquele que, quando a pessoa já tem uma questão hereditária muito mais forte. Esses pacientes são mais problemáticos, que são bem precoces. A criança já nasce, é muito novo, a criança já começa a ter aquele problema da diabetes que dificulta a visão, uma série de coisas. Aí temos 2, que é bem mais frequente. E a 2 é muito ligada ao estresse, não é isso, doutor? A gente tem de tudo, tem obesidade, alimentação,
depois da 5ª década de vida ele é mais incidente, tem alguma característica genética, e a gente tem alguns pacientes que acabaram induzindo os insípidos porque tiveram uma pancreatite, uma doença do pâncreas, alguma coisa assim, e ficaram. Os jovens, eles acabam tendo picos de glicemia muito altos, a gente descobre num pico que ele passa mal e a gente acha. Sim. É um problema. A gente tem muito cuidado, principalmente com as mulheres jovens, porque durante a gestação tem que ter um cuidado tem uma muito grande. Muito grande a gestacional. É uma gestação que tem que ser muito bem trabalhada. Normalmente, depois ela acaba tendo também diabetes mais para frente, né? Já avisando já que vai ter, não tem uma questão dessa? É tudo complicado, que se não for muito bem, o nenê pode ser muito grande, a gestação é complicada, uma gestação que não for bem trabalhada pode fazer com que a doença do fundo de olho evolua. Mas quando a mulher tem uma gestacional, quer dizer que provavelmente ela, mais para alguns anos, ela vai ter uma chance grande de ter uma diabetes naturalmente, sem ser gestacional. No consultório a gente pega muito mais o tipo 2, o paciente mais maduro, mas até a gente explicar para ele que no começo da doença a visão dele está boa, mas a retina já está doente. Você explica para ele, você vai querer privar ele da rotina e ele fala, mas eu estou tão bem, eu estou enxergando tão bem, mas é uma questão de tempo. Então, para você explicar que aquele vaso vai adoecer, vai sangrar, vai obstruir, que mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer no fundo de olho, em qualquer microcirculação. O homem mais engraçado, você fala, vai cegar. Não, doutor, olha, vai dar no rim, que é microcirculação, vai dar na coronária, ó, só vai ficar impotente. Bom, então vamos tomar isso. O homem sensibilizou. Não, então vamos tomar esse remédio aí. Às vezes tem que Vamos disciplinar agora. Tem que apelar para o psicólogo. É complicado, né? Bom, tem um videozinho aí, não sei se está pronto, né? Que é uma questão lá do nosso ministro, né? Caiu muita gente essa semana, né, João? Caiu... Tem bolão. Caiu o Marcelo, um absurdo. O treinador do Atlético Mineiro está na final, perdeu de 3-1 em casa, mas ele está em 4º no Brasileiro, 5º, 2º na Copa do Brasil, caiu em casa, já mandaram o cara embora. O treinador do São Paulo também foi embora, entrou o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é o novo treinador do São Paulo. E também o Gedel, né? O nosso ministro. O Gedel... Tem um vídeo aí, não sei se está para colocar. Que eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Vocês estão percebendo que eles estão tentando me afastar da luta. O Lula O Lula tá que nem o garotinho dando piti agora também, Mas eu vou dizer, o Lula, eu acho que pegaram tudo isso, mas ele é um comunicador, ele é um grande comunicador de massa, né? Agora tá queimado, tal, muita coisa, mas ele tem um estilo de falar engraçado, né? Ele fala como se estivesse num bar, assim, né? O povo gosta de agora. Ele sabe falar com a plateia que interessa pra ele. É um grande comunicador. É um grande comunicador, né? Se é bom ou não, cada um vai ter sua escolha. Não falo que é bom. Que é um grande comunicador. Que é um grande comunicador, fácil. Pô. Ele teria fácil um programa de sensacionalista, um programa de auditório fácil também. Ele teria uma condição... Tipo Raul Gil, tipo Faustão, né? Ele consegue se comunicar com facilidade. Mas você vê, né, essa questão do... Teria feito menos estrago, né? Teria ele no lugar do Faustão. Na televisão ele podia ter ajudado muita gente, né? Pois é. O estrago foi muito grande. O estrago foi. E ele está preocupado com o negócio lá do triplex dele lá, que realmente é outra bobagem, pelo caos que já fez também, mas é aquele negócio do Al Capone, né? Só pegaram o Al Capone pelo imposto de renda. O cara matou milhões de pessoas, sei lá quantas viciou mil pessoas. Um monte. Teve 1000 problemas, aprontou o que aprontou e foi preso por causa do imposto de renda. Que lá também os caras são bons de pegar, viu? Essa parte de tributo, o governo como faz bem para a sociedade. Você vê essas imagens do ex-governador do Rio de Janeiro, que você sentir que a lei pode e deve ser para todos, que vale a pena não fazer a coisa errada, que quem faz o errado isso faz bem para a sociedade. Você vê o cara com a roupa do presídio, que foi... Porque a gente fala assim, não vai dar nada, no fim o cara vai só... Né? Você vê que o cara vai preso. E isso é o que a sociedade precisa, é a resposta que precisa, é você sentir, até para você educar seus filhos, porque hoje está difícil. Sim. É você falar, porque se você viaja para o estrangeiro, você entra num lugar, tem lugar que você entra no ônibus e você paga voluntariamente, ninguém vem perguntar para você. Pega jornal, você abre, pega um só, quer dizer, a sociedade já absorveu essa cultura, né? E aqui a gente fica nessa, puxa vida, você vai para o Oriente Médio, tem lugar que vende ouro e tem uma plaquinha lá, fui almoçar, e tá o ouro ali em cima, ninguém mexe. Porque se mexer... se pegarem... Você vai andar no caminho de Compostela, você anda
20 dias, 30 Dorme dias. na rua sozinho, dorme na rua. sossegado. Imagina que você pegar aqui, tem o caminho que sai do Guarujá até Minas Gerais, sei lá. Pô, quando chegar no Guarujá ali para você andar, já tá pelado. Já tá de bolsinha. Imagine, você com a sua esposa andando lá no coisa, quando você chegar lá, já toma um sossega-leão lá, já resolve. Quer dizer... Você tem que andar assim, né? Esse exemplo é muito importante, porque as pessoas começam a entender, quando começou essa onda de pessoas poderosas, quem imaginava, quem foi a pessoa que, esses videntes que preveem o futuro, até diminuiu bastante. Ninguém falou, olha, vão prender o Eduardo Cunha, vão prender o José Dirceu, ele vai ficar lá e amargar uma prisão. Ninguém, Palocci. Marcelo Odebrecht, rico não vai preso. Essa era a regra. Rico não, trilionário, né? Não, mas a regra era bem pouco rico tempo. Não vai preso. Rico não vai preso. Quem rouba pão vai preso, quem rouba bilhão não vai preso. Nós tivemos 2 governadores presos do Rio de Janeiro, um dia um, outro dia o outro. Um já está com prisão revogada, o garotinho. Tranquilo, porque na realidade o tribunal que ele já demonstrou isso por gravação, inclusive, que é um tribunal muito simpático a ele, pelo que parece, né? Agora, o outro é da Lava Jato, como diz o próprio Lula, né, da República de Curitiba, e os caras não dão moleza lá. O Cabral tá mais enrolado. O Cabral tá porque esse Breno do Rio, que é forte também... Mas são diferentes por enquanto, né? O Cabral é Lava Jato. Então. E o garotinho foi compra de votos numa cidade do Rio de Janeiro. Verdade, quer dizer, comprar voto pode, não pode comprar joia. Não é questão disso. É onde caiu. Então. Mas um tá na Lava Jato, que é em Curitiba. O outro caiu no Tribunal Superior Eleitoral. São coisas... Mas talvez bata na barriguinha dele, talvez se o Cabral... Já assustou. Já assustou, mas o Cabral pode também, nos seus depoimentos, né? Porque o Cabral tá enrolado demais. Tá enrolado demais. O Cabral não pode pegar no garotinho também a Lava Jato. Ah, não, certamente. Pode pegar no garotinho. Tinha origem, precisa me explicar de onde saiu esse dinheiro para comprar o Cabral tá muito enrolado. O Cabral... Olha, não é por nada, não. Olhando assim grosseiramente... Tá mais enrolado que... Tá muito enrolado. Quanto mais ele se debate, mais ele se enrola. 30 milhões na conta. Foi sair com o empresário deu um depoimento que pensou que ia pedir um presente para a esposa. Falou, aniversário da minha esposa, ela tá lá embaixo, tem que dar um presente. Um presente de 15, 20 mil, sei lá. Para esses caras, 15, 20 mil é dinheiro de pizza, né? O cara chega pra você, assina o chequinho aí, o cartão... E já é errado. Mas imagine o cara ter um cartão que passa 800. Eu fico pensando, eu chegando numa joalheria no exterior, olha, vou comprar um presente pra minha esposa. Um empresário, vou pegar um empresário aí, um José Hermínio de Moraes, se estivesse vivo, o Maluf, com a família Maluf, o pai dele, chega lá, olha, vou passar meu cartão aqui, 800 mil. O cartão não vai passar. Entendeu? Como é que o cara tinha 800 mil reais para dar numa joia? A gente não consegue entender isso aí muito, né? Imagina quantos pontos ele ganhou pra viagem de série. O cara falou, você pode voltar de graça. Uma milhagem danada, né? Vai ter milhagem é doidado. Vai voltar sozinho. Não, fica mais uma semana no hotel aí. O governo até falou, fica mais uma semana aqui por cortesia do Estado. Claro. Porque você gastou 800 mil na joalheria. Mas olha, esse exemplo, doutor Marcos, que justamente é o diferencial que nós estamos conseguindo ver agora, que talvez comece a educar as pessoas. Talvez seja a pouca luz do fim do túnel, seja essa, porque os grandes estão se complicando por resultado de alguns juízes, alguns promotores, alguns policiais que estão tendo coragem, porque o grande problema é que nós não temos coragem. Como os poderosos sempre foram muito fortes e sempre tiveram um poder, você vê agora, eles ficam desesperados. Lutar contra o poder é muito difícil. O Congresso Nacional está desesperado. Essas medidas que eles estão tomando agora mostram o desespero, porque ali a grande maioria tem culpa no cartório, nessas coisas. Porque era comum a gente ter aquele negócio, você acabou de colocar, né? Você acabou de colocar, a pessoa começa a ver aquilo, começa a se acostumar com aquilo, é que é o problema. O Caixa 2 em campanha... Era igual o jogo do bicho. Era um negócio. Então, eu fui almoçar num restaurante que eu tenho em São Paulo, ali no centro de São Paulo. Tinha lá um guichê bacaninho, uma mesinha bonitinha, com o jogo do bicho e tal. É algo assim, liberado. E todo mundo vendo ali, não é um negócio camuflado, aquele negócio. Então, isso já virou uma coisa comum. É a mesma coisa que aconteceu com essas questões políticas. Era muito comum o cara chegar para o empresário e falar assim: vem cá, me pediram já várias vezes. Então, assim, eu sou testemunho que me pediram várias vezes. Pedem. Agora acho que a eleição ninguém pediu. Seleção pede SIC agora. Mas queriam por fora. Eu falei, não tem nada por fora, tem tudo por dentro. Porque queriam muito por fora. E o por fora que é o negócio deles. O Caixa 2 que é o crime. E as empresas queriam... Mas como é que um banco, que é uma SA,
que tem ações na Bolsa de Valores. Contabiliza que tem esse dinheiro. O Banco Central, exato. Como é que o banco pega, da onde vem esse dinheiro do banco? Eu só quero saber isso. Como é que você consegue um caixa 2 numa Odebrecht? Tem ações da Bolsa de Valores, que é uma SA, que é uma empresa que é vistoriada e fiscalizada com lupa, teoricamente, pelo fisco. Da onde vem o caixa 2? Ele comprou algum apartamento e vendeu sem nota? Como que a coisa funcionou? Engenharia do dinheiro. Como é que fazer. Então, tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro. Ninguém está falando em 10 mil reais. São bilhões. Agora, o do banco me assusta mais. Como é que o banco consegue fazer essa reengenharia do dinheiro dessa forma para dar no caixa 1 e caixa 2? Porque davam também. Dava, não. O Brasil tem essas idiosincrasias. Exatamente. Time de futebol que não paga INSS, que não paga fundo de garantia, que não paga IPTU, não está com imposto em dia, é patrocinado por estatal. Pois é. Porque não paga, os caras estão devendo. Não tem caixa lá, não tem nem revista. Como é que a gente faz? Olha, a gente queria dar para você, mas você está devendo tanto que a gente vai bater da tua dívida, então. Aquela cidade... Você vai pôr a caixa lá, mas nós vamos tirar, você deve 400, nós vamos tirar 20 por ano. É louco isso. Você pega São Vicente, que não paga fundo de garantia da Codesave há, sei lá, 20 anos, Experimenta quase isso. O Macaé falou que é 15 anos. Tá bom, que seja. Aí há 15. Aí eu fiz fosse um ano, fosse um mês. O primeiro programa que ele veio aqui, o Macaé falou 8. Aí eu falei, pô, então pegou os 4 do Billy, né? E 4 do Terço. Depois ele falou 15. Ele paga um papário, aí vai pagar, pegou a gente lá, entendeu? Mas que agora nós mudamos a cidade, inclusive, por favor, não é mais São Vicente o nome, foi mudado. Não briga comigo isso. É verdade, agora chama-se São Francisco. Não tô brincando, não. Japão. Vocês não viram na internet? A prefeitura colocou a foto da Golden Gate em São Francisco como se fosse a Ponte Pênsil em São Vicente. Eu falei, aumentou o tamanho da ponte. Sabe que uma coisa ficou grande o Billy, eu sempre dava força pro Billy aqui, em fevereiro, março, todo mundo criticando o Billy. Eu falei, vamos, Billy, manda os comissionados embora e põe gente para fazer zeladoria. Mas o Billy não me escutou. Eu tinha uma fé que o Billy podia, no final, deixar o governo dele um pouquinho melhor, mas não deu, né? Não deu. Só que, por exemplo, é muito comissionado, agora os comissários também não estão recebendo, deve estar com a cabeça no mundo da lua, né? Descomissionado. O comissionário não recebe e vai para a dívida ativa, né? Eu gostaria de saber em quem o Billy votou. O prefeito. Eu queria saber quem o Billy votou para prefeito. Aqui em São Vicente ou em Embu? Ah, bom. Aí, Filete, você já está complicando um pouco mais a situação. Vamos deixar o Billy sossegado. Vamos rezar por São Vicente. Eu não sei o que você está falando em Embu, Filete. Não, porque às vezes a pessoa vai passear em Embu e tal. Vai voltar lá, vai aproveitar o voltar lá também. Aí diz que não está viajando, porque às vezes tem um compromisso em Embu. Embu das Artes é um lugar muito privilegiado para você passear fim de semana, né? Não conheço, Filete. Não conhece? Eu conheço, é um lugar bacana. Tem muitos quadros na rua, é uma região ali em São Paulo que é uma região, um reduto artístico de São Paulo. E ele se vota também fácil, é isso? Não sei, tem muitas pessoas que são na meio política e gostam de passear lá fim de semana, de repente, né? Ali o lugar é bacana. É bacana. Bom, o João do Sabó, o resumo, na minha opinião, é que a nossa empresa quer impor ao povo que acredita em nossas instituições. Não são todos também, né? O João do Sabó, um abraço para o João do Sabó. O Adalberto, pergunte ao doutor onde é o consultor dele, telefone, se possível, se aceita convênio da Petros. Mas, ele fez a pergunta, mas fora do ar. Depois tu responde para ele. Mas o Adalberto está aqui perguntando, a mídia podia ser mais atuante com a ação dos doadores de sangue. Sei lá, está falando aqui, estão nos jornais e tal. Por exemplo, quem fez tatuagem há menos de um ano pode ser doador? Eu não sei te dizer, eu preciso olhar agora, mas não sei se... Tem que estar descansado, não pode ter ingerir bebida alcoólica, não fumar, tal, no dia da doação levar o documento de identidade e tal. Como também piercing no corpo algum impedimento? Há limite de idade até 69 anos, sim. É 16 a 69 anos, sim. Ambos os sexos, sim. Mudando de assunto, e os bandidos pé na areia? Né? Então, ele comprou, eu estou comprando muita coisa na promoção da Black Friday, mas tem muita Black Fraud. E vai ter o Serasa Monday, segunda-feira. Serasa Com certeza que vai. Tá certo. Tá bom. Mas você pode falar do teu consultório, já que eu perguntei, né? Não, eu fora do ar, eu passo para eles. Aí é um prazer, eu mando até meu celular. Meu celular é público. É igual o meu, é público. Tá certo. Um abraço para o Dinei também, que está vendo o programa, né? João do Saboó. A Josi está mandando um abraço, falou que São Vicente, o lixo passou ontem na casa dela 1h da manhã. Caminhão de lixo. Já está melhorando, entendeu? Tem ali a Billy Mountain, uma montanha, que agora em inglês, como é São Francisco, na Califórnia, né? A gente tem ali
uma montanha no Itararé de lixo, muito bonita, inclusive, muito bem feita. E ela é abastecida todos os dias, pelo que parece, aquela montanha vai aumentando cada vez mais. Que triste. Você tá ácido hoje, João? Não tô ácido, tô falando a realidade da coisa. Passa ali, você vai ver. Tá bem bacana, uma montanha bonita, inclusive, vai ter um ponto turístico. E a gente que adora São Vicente, aqui todo mundo gosta de São Vicente. Justamente porque eu gosto, tô falando, inclusive, olhem pra cima e ver a quantidade de urubu que tem na cidade. Não é brincadeira, o posto estava até meio torto com a quantidade de urubu que estava no posto. Meu amigo conheceu uma menina de São Paulo, trouxe ela para Santos, levou lá no terraço, né? Ele é Porchat, né? Um abraço pessoal do terraço. Aí ela viu os urubus voando e falou, nossa, que bacana, onde que a gente, no Rio de Janeiro, não tem tanto animal silvestre assim na praia. Bonito. Aqui vocês têm uma consciência ambiental muito só grande. Brincando. Ficou bom para voar de parapente, que você acha só brincando assim, assim, porque assim, chega num ponto, ela tão ridícula a situação. que o urubu eram garças, tudo, entendeu? É tão ridícula a situação, é tão precária a situação, é tão absurda a situação, sabe? Quem sabe a saúde de São Vicente, como é que está o estado? Será que o prefeito, as pessoas que estão lá hoje, têm coragem de se internar no CREI? Será que alguém tem coragem desse pessoal? A gente legisla tanto no Brasil, seria interessante legislar. Obrigar, né? Eu ia falar isso, exatamente. Você é da cidade tal, seja internado na sua cidade de origem. Nada de pegar o avião e ir agora para o Einstein possível, não. Vamos ser atendidos aqui. O prefeito de São Vicente é obrigado a matricular o filho no colégio público de São Vicente. Aí sim. Público. E ele é obrigado a consultar com os médicos públicos que ele dá para a população. Não é no Einstein nem no Sírio, né? Exatamente. Aqui. Então, mas o negócio... O SAMEI tem que ser consultado lá no... Bom, aí fica difícil, né? Deveria. Não tem que saber qual é o estado. Mas qual é o estado dele? Que ele é o de estado ou que ele se elegeu? Nos dois. Qualquer coisa fica à vontade. Pode escolher. Ele pode escolher. Não pode vir pro Einstein. Não, ele pode escolher. Ele pode ser Amapá, pode ser lá, pode ser o Maranhão, fica à vontade. No Amapá é melhor, eu acho. Tem uma cobertura melhor para o SAMEI. Ele não acha. Ele acha que é melhor o Sírio ou o Einstein. Todo mundo quer vir na hora da dor de barriga, todo mundo vem pra cá. Mas quer dizer que o povo dele pode ser lá e ele não pode? Justamente, Filete. Essa que é o grande diferencial. Ele vem aqui ver como é que é, se é bom, para depois tentar levar para lá a tecnologia. Essa que é a ideia. Ele quer ser uma cobaia daqui. Temos pouco mais de um minuto, né? TSE revoga a prisão de Antônio Garotinho. Já comentamos que foi no Tribunal Superior Eleitoral, que é um pouco mais simples, né, João? Menos complicado do que a República. Mas as gravações mostram que ele tinha uma certa intimidade com a juíza, inclusive. Ele fala, né? Não, ele coloca lá, eu vou falar com o fulano, então fala. Não, mas ele fala, né? Eu conheço bem, tal. O advogado fala, não, temos que ver lá com ela, então. Eu posso falar que conheço bem o João, tem que ver se a juíza concorda com esse... Né? Mas já é estranho. Sim, mas não podemos condenar a juíza. Eu posso falar assim, aí eu conheço a mesma o prefeito de São Paulo, que ele fala que ela vai ser relatora, eu consegui que ela fosse relatora, e ela vai ser relatora, e ela dá a sentença favorável, tão favorável para ele, aí começa a ficar um pouco mais estranho. Não estou falando que tenha feito alguma coisa, mas que é estranho. Porque o que acontece? Ele foi pego em compra de votos. Ele sabia que ele ia ser preso. Campos do Goytacazes, onde a mulher dele é prefeita. Justamente. Então, assim, são pesos e medidas diferentes. O que eu tenho notado é que as sentenças do Moro, em grande parte, têm conseguido ter sucesso. Eles recorrem inclusive, para o Tribunal do TR4, que é de Porto Alegre, e recorrem para o STF e para o STJ. E não conseguem mudar. É bem fundamentada. Pouca coisa é bem fundamentada e bate o olho lá e fala, poxa, e agora, né? Então, onde é que estão presos esses caras? Eduardo Cunha, quem imaginaria Eduardo Cunha e Palocci presos? Deve ser interessante a Zé Dirceu e Cabral. Zé Dirceu e Cabral. Marcelo Debrecht. Sim, não, mas deve ser uma conversa interessante entre eles. Deve ser muito interessante a conversa. Quem será o próximo? Quem será o próximo a cair no governo federal? Quem será o próximo ministro a cair? Já foram 6 em 3 meses. E quem será o próximo a ser preso? Isso é uma coisa que a gente podia fazer bolão no Brasil, né, para isso. Bom, Marcos, chegamos ao final do programa, ele passou rápido, né? Foi um programa divertido, a gente tem que passar essa mensagem para o telespectador. Queria agradecer a sua vinda no programa, obrigado, espero que você volte mais vezes. Sei que sua agenda é difícil, né? É um prazer. Quando o João está aqui é melhor ainda. Agora o médico está cruzando e cabeceando, né? Porque antigamente era só e-mail, agora tem o WhatsApp. Te manda uma fotozinho de olho também, não? Foto de olho, foto de colírio, foto de receita. Que eu tô com umas 4 de cachorro, eu gosto. Então agora no meu almoço, enquanto chegar o almoço, já vou ficar respondendo aqui as fotos, né? João, um abraço para você.
Obrigado, um prazer estar aqui, doutor Marcos. Como é que está a esperança, o sentimento agora para o Natal da Design? Boas vendas? Olha, como é que você está sentindo? Eu não posso reclamar que a loja sempre está cheia, isso eu fico muito contente, inclusive. A gente fez uma Black Week de verdade, realmente. Aliás, eu falo assim, tanto que é de verdade... Não é o dobro dividido por 2. Não é metade do dobro. Porque a gente tem tem mais de 300 vídeos que a gente grava toda semana com os preços. E tá no YouTube todos eles. A pessoa pode ir lá e conferir realmente. Mas é hoje ou essa semana toda? A gente fez a semana toda, hoje é o último dia. Mas está um grande sucesso. Então, quem quiser comprar, já adiantar seu presente de Natal para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, Design Guerra, uma boa opção no Gonzaga e nas Azevedo Sodré, no Boqueirão também. Só lugar bom de parar, estacionamento na porta. Tem mais estacionamento que loja. A do Gonzaga tem mais estacionamento que loja. Você para o carro lá, entendeu? Priorizamos isso. A Design Guerra tem mais estacionamento que loja. Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Bom final de semana todo que vocês merecem.